Se você abriu esse vídeo, é provável que seu coração esteja inquieto, aguardando a resposta que parece não chegar. Eu sei como a espera pode ser dolorosa e às vezes até mesmo cansativa. Por isso, hoje eu quero semear esperança no seu coração. Quero falar com você que está esperando uma promessa de Deus se cumprir e vê o tempo passando e parece que nada está acontecendo. Você recebeu uma palavra do Senhor, uma promessa, uma profecia, e passou um dia, uma semana, um mês, um ano ou vários anos e nada aconteceu. Parece que esse sonho, essa promessa nunca vai se realizar. Você se identifica com esse cenário? Eu sei como é isso e eu sei como é difícil esperar. Mas eu quero te dizer que o tempo não invalida as promessas de Deus, não invalida a palavra do Senhor. Aquilo que Ele liberou, aquilo que Ele falou a seu respeito, aquilo que Ele te prometeu, certamente vai se cumprir. Eu já tive sonhos realizados pelo Senhor, promessas que se cumpriram, e tenho outros sonhos, outras promessas que eu ainda estou aguardando o tempo do Senhor para que possa se realizar. Mas hoje vamos entender juntos que a espera não é um vazio, mas um solo fértil, onde Deus está preparando algo muito maior do que você imagina. Esperar é algo muito difícil mesmo. Nós não gostamos de esperar. A nossa sociedade está nos acostumando a cada vez mais coisas prontas. Nós compramos comida pronta, nós podemos comprar até árvores enormes, sem nós termos que cultivá-las. Tantas facilidades têm feito com que nós fiquemos impacientes com o tempo da espera. E no mundo espiritual, nós vamos ter que passar pelos processos de espera. Foi assim que o Senhor escolheu trabalhar em nós e através de nós. Mas para te animar, eu quero te dizer que o tempo da espera não é apenas um tempo de esperar parado. Há um movimento acontecendo no céu e dentro de nós. Esse movimento do céu é Deus tratando várias coisas em nós antes de nos entregar a bênção, antes de cumprir a promessa. A espera não é só espera, é preparo. Por exemplo, quando você nunca malhou ou está há muito tempo sem malhar e você volta para a academia, você não começa de imediato pegando muito peso, não é verdade? Você começa aos poucos e vai aumentando de acordo com a capacidade do seu corpo de aguentar aquele peso. Da mesma forma, o Senhor tem grandes coisas para nós, mas Ele não vai nos entregar sem nós estarmos preparados. Ele vai nos preparar antes para que nós possamos suportar aquilo que Ele tem para nos dar e aquilo que Ele tem para fazer através de nós. Geralmente, Ele vai confiando pequenas coisas a você para tratar a sua diligência, a sua gratidão, para Ele observar como você vai tratar as pequenas coisas que Ele confia a você. Ele vai tratando a sua estrutura para você suportar cada vez mais e finalmente Ele poder te entregar aquilo que Ele já preparou. Não queira viver as coisas antes do tempo, antes de você estar preparado. Bênçãos antes do tempo se tornam maldição. É o caso do filho pródigo, que pegou a sua herança antes do tempo e não soube lidar com aquilo porque ele não tinha estrutura, ele não tinha maturidade ainda para lidar com aquilo que era dele, que o pai já tinha para ele, mas que ele ainda não estava preparado. O nosso coração fica ansioso porque nós não queremos passar por esses processos, mas creia, eles são necessários. Veja o exemplo de Jesus. Ele poderia ter vindo ao mundo já adulto, mas ele passou o processo de ser gerado no ventre de Maria, de nascer, de crescer. Ele morreu, ele ressuscitou. Mesmo sendo Deus, Ele não pulou os processos, Ele respeitou os processos naturais e biológicos da vida. Se o nosso Senhor passou por todos os processos, quanto mais nós, que somos falhos, que somos limitados, precisamos passar por esses processos para sermos lapidados, para sermos transformados pelo Senhor. Outro exemplo foi Davi. Ele foi ungido rei ainda muito jovem, mas ele passou por um treinamento de longos anos. Ele foi sendo trabalhado pelo Senhor, ele enfrentou dificuldades, ele foi sendo transformado, lapidado pelo Senhor, para que ele pudesse ter a estrutura de assumir o trono de Israel. E quanto a mim e a você? Será que nós já nascemos prontos para receber o que o Senhor quer nos dar? É claro que não, não é mesmo? A cada promessa, a cada sonho, novos níveis vão sendo trabalhados em nós. Com certeza, se o Senhor ainda não entregou algo para nós, é porque nós ainda não estamos prontos. Nós muitas vezes pensamos que estamos prontos, mas Deus sabe todas as coisas. E se Ele não nos entregou ainda, pode ter certeza que nós ainda não estamos preparados. Eu tenho uma plantinha aqui em casa e o Senhor me ensina tanto com essa plantinha. Quando eu a plantei, eu fiquei cuidando dela por muito tempo e ela demorou muito para sair um galinho. E depois de um tempo, ela começou a sair vários brotinhos, vários galinhos novos.
E o que eu aprendo com isso? No momento em que ela não está saindo nenhum brotinho, não significa que nada está acontecendo por baixo da terra. Da mesma forma, no tempo da sua espera, não significa que nada está acontecendo. Como eu disse, movimentos estão sendo realizados no céu, movimentos estão sendo realizados dentro de você, te transformando de dentro para fora. E essa plantinha, às vezes, ela começa a sair vários brotos ao mesmo tempo. Da mesma forma, às vezes nós vemos uma pessoa conquistando várias coisas ao mesmo tempo, mas nós não sabemos do processo que aquela pessoa passou, de vários anos sendo trabalhadas pelo Senhor. E aí começam a vir as bênçãos, as coisas, e a gente pensa que aquilo foi da noite pro dia, mas na verdade a gente só tá vendo o fruto daquilo ali, a gente só tá vendo as conquistas, os sonhos realizados, mas antes teve um processo. Você não consegue ver o que está acontecendo lá dentro da terra, mas você sabe que algo está acontecendo. Da mesma forma, às vezes nós, com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos ver o que o Senhor está fazendo, mas com os olhos da nossa fé, nós podemos ver, e com o nosso coração nós podemos crer que Ele está trabalhando, que Ele não está parado, que Ele não está inerte. Deus está trabalhando, mas o tempo dele é diferente do nosso, e os caminhos dele são mais elevados do que os nossos caminhos. Há movimentos na espera, há aprendizados. Se nós esperarmos apenas por esperar, vamos ficar frustrados e ansiosos. Mas se observarmos o trabalhar de Deus em nós, em cada etapa, ficaremos um pouco mais tranquilos, sabendo que o Senhor está trabalhando. Esperar não é fácil para você e não é fácil para mim, mas eu quero compartilhar com vocês algumas dicas práticas que o próprio Espírito Santo tem me ensinado para me ajudar a reduzir a ansiedade e confiar mais no tempo do Senhor. E a dica número 1 é: guarde a promessa em oração. Não engavete a promessa e cruze os braços pensando que a sua espera deve ser uma espera passiva. Ore sobre ela. Ore para que você tenha discernimento espiritual para acompanhar os movimentos do céu durante esse tempo de espera, e para que o Senhor te dê condições emocionais, espirituais, físicas, para viver plenamente o que Ele preparou para você. É muito importante você proteger a sua bênção em oração, porque o inimigo vai lançar setas contra você para te desanimar, para te desviar, para te fazer duvidar, para tentar te fazer desistir do que o Senhor prometeu. E ele vai tentar até roubar a alegria da sua bênção. Não sei se você já ouviu dizer de pessoas que no momento mais feliz da vida delas aconteceu uma situação para tirar a alegria, para roubar a alegria dela. Isso o inimigo faz. Quando ele não consegue fazer você desistir, fazer você desanimar, ele tenta vir com a situação para roubar a sua alegria de desfrutar a promessa do Senhor quando ela se cumpre. Então é preciso que você vigie e ore, como diz a palavra, vigiai e orai. Proteja a sua promessa orando sempre por ela. 2. Seja feliz no agora. Não espere seu sonho se realizar, a promessa se cumprir, para só então você ser alegre. Não pense assim: eu vou ser feliz quando eu me casar. Vou ser feliz quando eu comprar uma casa, quando eu comprar um carro. Não atrele a sua felicidade a essas coisas, a essas promessas. Seja feliz no agora. A nossa alegria, o nosso contentamento não deve estar nas coisas que o Senhor nos dá. É claro que quando um sonho se realiza, uma promessa se cumpre, nós ficamos muito felizes. Mas não dependa disso. Seja feliz, seja alegre, tenha contentamento na sua vida. Seja feliz em Deus. Que a sua alegria esteja nele, que o seu prazer esteja nele. Seja feliz enquanto você espera. 3. Frutifique onde Deus te plantar. Seja fiel e grato nas pequenas coisas e nos pequenos começos. Geralmente, a fidelidade nas coisas pequenas nos levará a alcançar as coisas grandes. As grandes coisas geralmente estão escondidas em várias pequenas coisinhas que o Senhor te fará passar ou que Deus vai colocar nas suas mãos para fazer. Seja zeloso e fiel com elas. Seja grato. O Senhor está observando a sua fidelidade no pouco e nos pequenos começos. E 4. Você terá que andar por fé e não por vista. Muitas vezes a sua mente vai jogar contra você. Ela vai tentar te fazer duvidar do que você ouviu do Senhor, da promessa que Ele te fez, duvidar se realmente o Senhor te prometeu aquilo. Sua mente pode pensar assim: será que Deus realmente falou isso comigo? Será que Deus realmente me prometeu isso? Será que vai mesmo acontecer? Acho que Deus se esqueceu de mim. O tempo muitas vezes é cruel e as circunstâncias nem sempre ou quase sempre não sustentam a nossa fé. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que você espera. Pela fé você pode ter a certeza de que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Então, quando as circunstâncias falharem, quando a sua própria mente tentar te fazer duvidar, você deve olhar para Jesus, caminhar olhando para Ele, confiando na palavra e no caráter dele. E por fim, não duvide do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Confie no amor de Deus, confie que Ele é bom. A palavra diz que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos,
quanto mais nosso Pai Celestial. Nosso Pai é bom, isso é quem Ele é. E se nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, ainda mais o Senhor. A bondade é uma característica dele, é a essência dele. Nós não somos bons, nós somos maus, como diz a palavra. Nós temos algumas atitudes boas, alguns momentos bons, algumas características boas, mas Deus não. Deus é bom, isso é quem Ele é. E isso não vai mudar. A bondade é a essência dele. E ele não tem dificuldade em nos dar coisas, mas para tudo tem um tempo, como dizem Eclesiastes. Então, se Deus ainda não nos deu algo, como eu disse, não é porque ele não quer, porque não é o tempo ainda, é porque nós não estamos preparados. Tem uma série aqui no canal chamada Conhecendo os Atributos de Deus, e eu te indico a assistir, porque nós precisamos conhecer a Deus, conhecer os atributos dele, as características dele, conhecer quem ele é. Pois esse conhecimento fará toda a diferença nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a nossa fé tentar falhar. É importante também conhecermos a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que vai sustentar a nossa fé. E a palavra diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E diz também que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada e faz o que o Senhor determinou, faz o que apraz o Senhor. Então você não precisa duvidar, você precisa caminhar olhando para Jesus, caminhar confiando nos atributos dele e confiando na palavra dele. Confie na sabedoria de Deus, confie que ele tem o melhor para você, que ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o momento exato de te entregar o que ele mesmo preparou para você. Descanse no Senhor, o tempo dele é perfeito. A palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. E riqueza não é apenas dinheiro, é tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pois ele é abundante e ele é fiel para cumprir as palavras dele para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. A minha oração é que a partir de hoje você comece a olhar o seu tempo de espera com novos olhos. Não foque apenas naquilo que ainda não chegou, mas no que o Senhor está fazendo dentro de você. Lembre-se que o Senhor é fiel e a bênção dele chegará no tempo certo. E o que ele tem para você não trará dores, porque ela virá no tempo da sua maturidade. Se este vídeo fortaleceu a sua fé, não esqueça de conferir a playlist Conhecendo os Atributos de Deus. Conhecer quem ele é vai te dar a segurança necessária para você descansar enquanto ele trabalha. Que o Senhor te fortaleça, te dê paciência e sabedoria e te faça frutificar exatamente onde você está plantado. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique com a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.